fazer nos últimos dias é arrancar a máscara. Arranca a máscara dos charlatões, dos enganadores, dos falsos profetas. Arranca a máscara. Porque vive uma vida que não diz. Ele vive uma vida, prega uma coisa e não vive o que está pregando. A igreja evangélica brasileira precisa tomar posse de uma mudança radical no meio da liderança. A liderança tem que ser honesta, verdadeira, sincera. Nós precisamos fazer a obra de Deus com seriedade. Você vai fazer uma campanha para missões? Faça. Chega na cidade que você está fazendo lá, verdadeiramente missões, aqui, irmão, em tempo real. Faz uma chamada de vídeo aí, olha as fotos, olha os vídeos. Tá aqui, tô fazendo. Tá vendo aqui, irmão? Tô entregando, tô pregando, tô evangelizando. Aí sim. Mas não fique enganando, nem mentindo, porque isso não é de Deus. Deus vai cobrar de você tudo aquilo que você inventou em nome dele. Não invente em nome de Deus. Francine Azobo, seja bem-vinda em nome de Jesus, Pai do Senhor, boa noite. Eu acredito em profeta, tanto homem como mulher. Eu acredito que existe. Quero provar pela Bíblia. É bíblico. Você falar para mim, não, mas esse povo que é usado no dom de profecia não existe mais. Não, existe sim. O dom de profecia é dado para pessoas que buscam Deus, se agrada de alguém, coloca sobre a vida dele, sobre a vida dela, o dom de profetizar. E profetiza e abençoa, e eu creio e existe. Só que nós temos que ficar de olho aberto. Deus abençoe o apóstolo Anderson Lima. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, homem de Deus. Então, vamos fazer a obra de Deus com seriedade. Não faça a obra de Deus enganando. Nós vamos prestar conta de tudo sobre a face da terra. Enganar não é papel de quem verdadeiramente tem o nome escrito no livro da vida. Eu, como pastor de igreja, e muitos que estão aí assistindo essa live, e outros que irão assistir, sabe o sofrimento que é, o sacrifício que é, o peso que é você levar a obra. A obra ela é espinhosa, dolorosa, você é ferido, magoado, traído, todo o tempo. Você é apedrejado, incompreendido, você sofre, você paga preço por aquilo que não fez, por aquilo que não falou, por aquilo que não disse, por aquilo que nem sabe o que está acontecendo, você é acusado e paga o preço. E muita gente te julga, muita gente fica ali te criticando, falando mal. Esse é o preço da obra. Não importa. Estamos trabalhando para o reino dos céus. Sabemos que nesse mundo teremos aflições, neste mundo carregaremos a cruz, neste mundo nós seremos acusados daquilo que não fizemos, né? Somos
apedrejados, acusados, perseguidos. Sabemos disso. Então a obra é espinhosa, é dolorosa, por isso que Deus precisa urgentemente arrancar de cima dos púlpitos aqueles que usam de engano. Mas veja o que diz a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é o primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Segundo dom. A outro, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, no plural. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. O dom de profetizar. De revelar. Está aqui, 1 aos Coríntios 12 e o versículo 10. Profetizar, revelar, falar. Em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas falar a verdade. Falar a verdade. Sem enganar, sem trapacear, sem mentir. Olha, veja o que já aconteceu comigo. Eu já fui pregador itinerante, por aí afora, pregando o evangelho. Já preguei muito nesse Brasil aí afora. Não preguei no Brasil todo. Não. Preguei em muitos estados, muitas cidades. E um dia, tenho muitas experiências e fatos que aconteceram nessa jornada por aí afora. Um dia uma irmã chegou para mim, eu terminei de pregar na igreja, e sempre quando a gente termina de pregar, o pastor, né? Tem pastor que é mal educado, é ignorante, antiético, mas a maioria são educadíssimos e valoriza o pregador. Eu sou a favor de quem valoriza o profeta, de quem valoriza o pregador. Eu sou a favor, porque eu já sofri muito pregando por aí afora. Tem gente que não oferece nenhuma cantina. Tem gente que trata pregador, trata o profeta como se fosse um cachorro. Você termina de pregar e não sabe nem o que fazer da vida. Até para voltar para casa, porque tem muitos profetas que não tem veículo, fica lá, ninguém sabe quem é que vai levar de volta, ninguém sabe quem vai. Eu sei que o culto termina, os irmãos estão indo para casa, um para casa, outro para casa, e você fica lá, atordoado. Geralmente termina à tarde, e tem pessoas que voltam de ônibus, tem outros que vêm na garupa de uma moto, tem outros que andam até de carroça, porque como já pregou mesmo, não existe mais interesse nenhum em levar. Não existe mais interesse nenhum de abençoar o profeta. Então veja bem, eu sou a favor que abençoe a vida do profeta. Ele tem filho, ele tem esposa, ele tem vida, ele precisa comer, ele precisa pagar o seu aluguel, a luz da sua casa, a água, a escola particular dos meninos. Ele é um pai de família, ele tem suas necessidades. É bom e gratificante abençoar a vida do profeta. Deus abençoe Pedro Silva. Seja bem-vindo, homem de Deus, saúde para você. Então, mais um dia, eu preguei numa igreja
Eu acho que foi em Valparaíso, eu acho. E terminei de pregar, o pastor me tratou muito bem, me levou para uma cantina, chegou lá, me deu um lanche, eu comi, disse, pastor, faço uma jantinha aí, nós preparamos uma jantinha para o pastor, e depois o irmão vai lhe levar, que é o certo, né, irmão? Depois que o camarada prega, ele está lá, se tremendo de fome, que gasta muita energia, era uma festa, eu comi lá, a cantinazinha, o irmão me botou dentro do carro. Na saída da igreja, quando terminou a cantina, o irmão falou, pastor, eu vou lhe levar. Eu digo, amém, meu filho. Quando eu ia entrando no carro, chegou uma irmã e disse, meu pastor, eu quero lhe dar uma oferta. O pastor da igreja já tinha me dado uma ofertinha, né? Uma oferta normal. Eu acho que a oferta ela tem que ser sobrevivência, né? Não estamos para dar de graça o que de graça recebestes. Se Deus tocar lá no pastor da igreja para te dar uma oferta maravilhosa, amém, glória a Deus, né? Mas não fique exigindo nada, cobrando nada, que isso é feio, antiético, coisa de mal educado, coisa de quem está querendo vender o dom que Deus te deu. E como profeta eu falei para aquela irmã, o pastor da igreja aqui já me deu uma oferta, tá bom? Ela disse, não, mas isso aqui não é uma oferta, meu pastor. Isso aqui é o meu dízimo que eu quero dar para o senhor. Eu quero dar o meu dízimo para o senhor. Eu falei para ela, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não aceito dízimo de igreja nenhuma. Eu quero que a senhora dizime na sua igreja. Se a senhora me passar o seu dízimo, tá? Vai faltar lá para o pastor. Paga água, luz, aluguel. Vai faltar para ele. Dê para o pastor o dízimo. Eu não recebo dízimo de igreja, não. Que eu prego, não. Aí ela, ô pastor, então depois eu vou mandar uma ofertinha para o senhor. Eu digo, amém. O motorista estava do lado, baixou a cabeça e veio conversando comigo e dizendo o seguinte, olha pastor, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar homem da sua qualidade. Porque, irmãos, eu sou pastor de igreja e eu respeito o pastor da igreja. O pastor da igreja tem que ser respeitado. Alguns profetas que se dizem serem profetas, né? Não respeitam o pastor. Ele já chega ali chegando. Então, o que ele quer é o aplauso dos crentes. Ele não está ali preocupado se vai desmoralizar o pastor, entendeu? Por exemplo, você é um profeta de Deus. Você vai pregar numa igreja. Aí Deus te dá um recado para você dar de repreensão no pastor da igreja. Como é que você faz? Agora eu vou arrebentar. Cheguei aqui, Deus me deu uma mensagem e eu quero aqui mostrar para esse povo que eu sou profeta mesmo. E eu vou dar o recado aqui de Deus e vou desmoralizar o anjo da igreja e vou botar para quebrar. Eu vou desmoralizar, primeiro aqui que eu vou desmoralizar aqui é o pastor, porque verdadeiramente o profeta ali, ele está com um recado de Deus no coração para dar para o anjo da igreja. Então qual é o certo? O certo, você que é profeta, que é homem de Deus, que Deus verdadeiramente te usa, seja homem, seja mulher, profeta, Deus te usa, chame o pastor em particular. Olha, pastor, quando eu estava pregando ali, Deus me deu um recado para dar para o senhor e eu quero falar aqui em particular. É assim, 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 amém? É um recado pesado, mas foi isso que Deus mandou dizer para o senhor, amém? Faça isso. Você não vai pegar lá o microfone,
envergonhar o pastor, desmoralizar o pastor e acabar com a vida dele, acabar com a vida da família dele. Isso vai virar um problema seríssimo dentro da igreja. Então, para você entregar um recado de Deus, você tem que ter sabedoria. Não entregue as coisas sem pensar, sem raciocinar, porque depois você vai causar um prejuízo muito grande. Prejuízo muito grande. O prejuízo é grande. Você é o pregador, você entrega lá o seu recado, vai embora, né? E ficou lá a bagaceira para o pastor da igreja colocar tudo no seu devido lugar. Então, aprenda como profeta de Deus. Deus te deu o recado? Te deu. Você está para entregar? Amém. Profetize com sabedoria. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Os profetas pertenciam à igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto os apóstolos e evangelistas levavam o evangelho ao mundo não regenerado, os profetas tinham como missão consolar, edificar e exortar várias igrejas. Então, se você é apóstolo, amém, glória a Deus. Faça o papel de um verdadeiro apóstolo, implantando igrejas, pregando a palavra, visitando as congregações, desbravando. Você é um evangelista, desbravador. Amém, glória a Deus. Porque o evangelista desbrava. Entra numa mata virgem, faz a estrada, abre as igrejas e ali dá para o apóstolo cuidar. O apóstolo pega várias igrejas e fica ali supervisionando e ali sustentando na palavra. Mas enquanto o evangelista e os apóstolos fazem o seu trabalho de um lugar para o outro, um abrindo igreja e o outro na manutenção das igrejas, o profeta está ali com a missão de cuidar da igreja local. Então o profeta está ali para entregar a mensagem, e uma mensagem de consolo, uma mensagem que edifica e uma mensagem que exorta. Esse é o papel do profeta. Deus abençoe aí o Ricardo Barros. Pai do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família. Ricardo é nosso amigão de longos anos ali da nossa amada e querida Juripiranga, Paraíba. Professor Ricardo, gente finíssima, que amamos muito. Então, qual é a função do profeta? Consolar. Ele chega na igreja local e dá aquela mensagem de consolo para o povo, que o povo precisa de uma mensagem de consolo para não perder o norte da cruz do Calvário. E, além da mensagem de consolo, uma mensagem de edificação. O povo precisa ser edificado através da palavra. E a mensagem de exortar. Hoje, muitas pessoas, quando no mundo evangélico você vai dar uma palavra de exortação, não gosta. Não gosta porque não quer ser corrigido, não quer ser tratado, não quer ser alertado acerca do perigo. Então,
O falso profeta, você identifica do profeta verdadeiro, é muito fácil. O falso profeta, ele prega aquilo que é antibíblico. E o que é antibíblico? Se a Bíblia diz que a função do profeta é consolar, edificar e exortar, já o falso profeta, ele só consola e edifica. Ele não exorta. Você não vai ver um falso profeta exortando ninguém. Ele não exorta. Ele apenas dá aquela palavra para você de consolo, depois ele dá aquela palavra de edificação, mas ele não exorta. Por que ele não exorta? Porque quando ele exorta, ele constitui inimigos. O verdadeiro profeta não está preocupado se você está achando bom, se você está achando ruim. O que ele quer, na realidade, é salvar a sua vida. É dizer para você, não faça mais isso, que isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui vai te prejudicar, isso daqui não é bom, isso daqui não é verdadeiro, isso aqui não edifica. Então, o verdadeiro profeta não está preocupado com o que você pensa, com o que você acha, com o seu comportamento, se vai gostar ou não. Ele prega. Prega para que verdadeiramente você receba o recado que Deus está te dando. Seja um recado de consolo, de edificação ou de exortação. E quando nós estudamos acerca da igreja primitiva, nos dias do apóstolo São Paulo, assim que Jesus foi assunto aos céus, a igreja primitiva ficou aqui com os apóstolos. O apóstolo São Paulo se declara o 13º apóstolo, como um aborto. Ele surgiu apóstolo, né? Encontrou Jesus no caminho de Damasco, perseguia a igreja. A história toda você deve conhecer, a história do apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo, ele nos seus dias ali, atuando como apóstolo, implantando igrejas em vários lugares e dando manutenção às igrejas, ele tinha 2 profetas. E esses 2 profetas eram profetas renomados. E está na Bíblia. Um se chamava Judas e o outro se chamava Silas, que você também, alguns teólogos, o chamam de Silvano. Para os íntimos, chama Silas. Silvano ou Silas, Silas ou Silvano é a mesma pessoa. Então, Judas, que não é o Iscariote, porque a Bíblia apresenta vários Judas. E eu vou mostrar aqui para você não ficar confuso, né? Valdemar Paiva, seja bem-vindo. Jesus te abençoe. A Bíblia, ela apresenta 6 Judas, 6 Judas. O primeiro, Judas Iscariote. Iscariote porque ele morava em Queriote. Então, Judas de Queriote. O povo chamava Judas Iscariote. Queriote era a sua cidade. Por isso que deram esse nome a ele. Todo mundo conhece o Judas Iscariote, o traidor, filho de Simão, um dos 12 apóstolos, né? Ele tinha ao seu encargo a bolsa entre os 12 apóstolos de Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, comprovado biblicamente que Judas Iscariote era tesoureiro de Jesus. Jesus sabia o caráter de Judas desde o princípio, claro,
nunca desistiu dele. Mas os apóstolos também não suspeitavam de nada, e ele censurou a liberalidade de Maria. Estou falando de Judas Iscariotes. Satanás entrou nele, a Bíblia diz isso claramente, traiu a Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo daquela época, Judas Iscariotes. Suas palavras mais brandas que o azeite. Sim, a Bíblia diz sobre isso, que Judas era uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas a título de conhecimento, Judas era o único que não era da Galileia, estudado, formado, né? Estudiosos afirmam que ele era muito letrado, contador, e ele conhecia muito de matemática. Era um homem que devia ter nível superior, o nível superior considerado daquela época, estudado, inteligente, sábio. Por isso que Jesus o colocou como tesoureiro do seu ministério, da sua igreja. E Judas Iscariote cuidava ali das finanças de Jesus. Então, suas palavras mais brandas que o azeite, está lá no Salmo de número 55 e o versículo 21. Beijou a Jesus no Getsêmani, tá? Suicidou-se, e todo mundo conhece a história de Judas Iscariote. Iscariote, porque ele morava na cidade de Queriote. O segundo Judas que a Bíblia apresenta é Judas, o apóstolo, filho de Tiago, né? Que chamava-se também de Tadeu. Então, eu não sei se você sabe, mas nos dias de Jesus, os 12 apóstolos, 2 chamavam-se Judas. O primeiro, Judas Iscariote, e o segundo, Judas, o Tadeu. O terceiro Judas que aparece na Bíblia era um discípulo de Jesus, irmão de Tiago, era irmão do Senhor Jesus. Então, o terceiro Judas era irmão de Jesus. A título de conhecimento, quando Maria teve a Jesus por obra do Espírito Santo de Deus, a Virgem Maria, depois ela deixou de ser virgem, porque José deitou-se com ela como marido, e ela teve Tiago, José, Simão e Judas. E a Bíblia ainda acrescenta que Maria também teve filhas. Alguns teólogos afirmam que Jesus tinha 2 irmãs. Outros afirmam que ele tinha 3 irmãs. Uma delas chamava-se Lídia. E a outra eu não sei, também não vou inventar. Então, Tiago, José, Simão e Judas, irmão do Senhor Jesus, por parte de pai, depois que Jesus nasceu. Então, o terceiro Judas na Bíblia é o Judas, irmão de Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, né? Esse Judas, o terceiro irmão de Jesus, é o que escreveu a Epístola de Judas, que está hoje no cano bíblico, tá? No Novo Testamento. E ele não era um dos apóstolos, o irmão de Jesus, chamado Judas, porque ele não creu em Jesus até a sua crucificação. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seus irmãos creram nele. Isso está na Bíblia, tá bom? Ele, o irmão do Senhor, Jesus, chamado Judas, o terceiro Judas, ele escreveu a Epístola de Judas. O quarto Judas é o Galileu, o embusteiro, né? O quinto Judas é o Judas de Damasco. E o sexto e último Judas da Bíblia é o Judas chamado Barsabás.
esse Judas, chamado Barsabás, né? Ele era amigo de Paulo e amigo de Silas, o Silvano. Então, quando nós lemos a Bíblia e vemos que existiam nos dias de Paulo, do apóstolo São Paulo, 2 profetas. Estou falando profeta de profetizar mesmo. Tanto pregar a palavra, como ter uma inspiração divina e profetizar sobre a vida das pessoas. Era o Judas, que é o 6º e último Judas, chamado Barsabás, que acompanhava Paulo e Silas em seu ministério. Então, Silas e Judas eram considerados 2 profetas nos dias do apóstolo São Paulo, que profetizavam na igreja primitiva. Manuel Barreto, seja bem-vindo, Pai do Senhor. Boa noite, saúde para você, meu filho. Então, nós encontramos esses 2 profetas, né? Eu quero ler com vocês aqui. Eu vou ler. Eu sei que já passou de 1 hora. Eu sempre faço live de 1 hora. Mas eu não quero encerrar agora, porque eu quero concluir o assunto. Terminar. Tá bom? Então, veja bem. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Eles eram profetas ali nos dias do apóstolo São Paulo, né? E aqui nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, Atos, né? Atos, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia aí comigo, para você estudar comigo também, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. 15, versículo 32, 33 e 34 diz o seguinte: depois Judas, que é o 6º Judas e último Judas, Judas chamado de Barsabás, tá? Que está em Atos capítulo 15, versículo 22, está lá o nome dele. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, tá? Ocupava verdadeiramente o ofício de profeta. Está lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 11. Exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Tá? Falaram a multidão com palavras de grande encorajamento. Esse é o papel do profeta. Judas e Silas, e, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Está falando de Judas e Silas. Então, refere-se a Judas voltando para Jerusalém, onde ficavam os apóstolos. E a Bíblia diz aqui no versículo 34, Atos dos Apóstolos 15, 34, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Então foi o Espírito Santo que convenceu a Silas ficar mais um bom tempo ali em Antioquia, enquanto Judas volta para Jerusalém. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que verdadeiramente na igreja primitiva existia profetas, como existe nos dias atuais, profetas de verdade, homens que são usados no dom de profecia, que é uma coisa linda e maravilhosa, e eu creio, como também mulheres. O que eu estou querendo dizer nessa mensagem é que você tem que saber identificar do verdadeiro e o falso.
Porque o falso profeta, ele prega o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Ele começa a apresentar erros da Bíblia. Ele fala, o falso profeta que prega liberalismo teológico, é uma característica dele, ele diz que a Bíblia é cheia de erro, que a Bíblia é toda confusa, que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia engana muito, que tem muita coisa na Bíblia que é atrapalhado, que não tem como explicar, que deixa muita dúvida, que deixa muito embaraço, e que a Bíblia tem muito erro, tem muita falha. Quando você vê uma pessoa pregando o liberalismo teológico, ela é um falso profeta. Falso profeta, de carteirinha. Então, não fica dando credibilidade a quem está com esse comportamento, falando mal das Sagradas Escrituras. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é completa, a Bíblia é superior, a Bíblia é santa, a Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia não tem erro, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é atualizada, a Bíblia é a carta de Deus escrita sobre a face da terra para nos levar para os céus. A Bíblia é a receita do céu. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é santa. A Bíblia é a boca de Deus falando para o homem. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia, ela deve ser reverenciada, respeitada, valorizada. A Bíblia é o livro de Deus que nós temos que respeitar e valorizar. Então, quando você vê uma pessoa pregando o liberalismo teológico, sai fora. É falso profeta. E outra coisa que o falso profeta, a sua característica, é pregar o sincretismo. O que é o sincretismo? É o misticismo. É pegar rituais pagãos e inserir dentro do evangelho. Ora, a Bíblia não tem necessidade nenhuma de você colocar mandinga nela. O evangelho não tem necessidade nenhuma de você colocar rituais pagãos para acrescentar no evangelho. O evangelho é simples, puro, que é o evangelho que Jesus Cristo deixou. Para que você ficar inventando coisas e colocando na Bíblia, na doutrina bíblica, na palavra bíblica, colocando dosagens, gotas de venenos, colocando gotas de veneno dentro da mensagem da palavra para ludibriar a mente das pessoas, enganar as ovelhas, trapacear os fiéis, mentir para o povo de Deus. Olha, o falso profeta é aquele que coloca sincretismo, misticismo, rituais pagãos dentro da igreja, na hora dos cultos, na liturgia, na pregação, na mensagem. Fica inventando coisa que não há necessidade disso. O evangelho tem que ser puro e simples. Hoje, a igreja evangélica brasileira, ela está bombardeada de tanto besterol, de tanta invencionice, de tanta coisa que o povo coloca dentro das igrejas para ver se atrai gente. Eu quero atrair pessoas, então eu vou inventar alguma coisa aqui.
eu vou inventar aqui algum milagre, eu vou inventar aqui alguma manifestação, eu vou pegar um objeto e vou dizer que ele é sagrado, que ele é santo. Ó, aqui está uma pomada que veio lá de Jerusalém. Essa pomada é dos dias de Jesus e custa R$1.000. Essa pomada, R$1.000. Se você comprar, ela é ungida, ela é sagrada. Então, se você faz isso, isso é sincretismo, misticismo, ritual pagão. Você começa a apresentar objetos sagrados, relíquias sagradas. Você começa a inventar coisas, criar coisa dentro da igreja para atrair a atenção de multidões, chamar a atenção de pessoas. Você começa a inventar para atrair gente, para que a sua igreja encha ou incha. Isso é característica de falso profeta. O camarada sabe que o Brasil, ele tem suas religiões afro. E muita gente segue o caminho dessas religiões e aí ele coloca uma pitada de religião afro dentro da igreja. Depois coloca uma pitada do catolicismo dentro da igreja. Depois coloca uma pitada do Seixonoye. Depois uma pitada disso, uma pitada daquilo. E daqui a pouco vira uma coxa de retalho. Todo tipo de religião, todo tipo de mandinga, de macumba, de feitiço, de feitiço, de coisas que não são bíblicas, que não está na palavra de Deus, que a palavra de Deus reprova, que a palavra de Deus não aceita. Você pega tudo isso e coloca... Agora estão colocando dentro das igrejas o judaísmo. Paulo lutou tanto para tirar o judaísmo. Agora é o povo pregando, né? Aí tem o menorá, aí tem o quipá, aí tem a manta de Israel, a bandeira. Aí virou aquela idolatria, a terra sagrada, o judaísmo entrando dentro da igreja. Isso é sincretismo, né? Aí vai entrando outras religiões, outras apresentações, outras coisas. E o povo brasileiro, ele sente atração espiritual por essas coisas e vai naquela seguindo, vai na leva, vai junto com os outros. Não sabe nem por que está indo, mas vai. Isso é criado pelo falso profeta. O evangelho que salva, cura e batiza no Espírito Santo é o simples, que é o que de Jesus deixou. Você não precisa acrescentar nada, inventar nada, criar nada. Ele em si faz o papel do evangelho santo de Jesus. Então o falso profeta, ele é hipócrita, ele mente, ele gosta de ostentar, ostentador, viu? Observe isso. Só visa dinheiro. O falso profeta, ele só visa dinheiro. Só fala em dinheiro, só quer dinheiro. Tudo para ele é dinheiro. Quando na realidade, não é isso. É ganhar almas para o reino dos céus. O falso profeta, ele não corrige o teu pecado. Porque ele sabe que corrigindo você vai sair fora. Ele passa a mão na sua cabeça. Ele é condescendente, ele tem uma lábia doce, ele é amoroso, ele nunca vai te condenar, ele nunca vai te corrigir, ele nunca vai te reprovar, ele nunca vai falar alto com você, gritar com você, exortar você, mandar você se converter, criar vergonha na cara. Não, porque ele sabe, ele não está nem aí. Ele quer o que você tem, ele quer o que você possui, ele quer sugar tudo de você, ele quer tirar a lã, a carne, o leite, o sangue, quer arrancar tudo.
quanto a você, se você vai para o inferno ou para o céu, ele não está preocupado com isso, não. O falso profeta, ele é carismático, fora do comum. Viu que eu li sobre Judas Iscariote? Ele é carismático, ele é doce, ele é um amor. Ele é. O falso profeta, se você tem mais, ele te dá mais atenção. Ele dá atenção pelo que você tem, não pelo que você é. Você tem, ó. Dinheiro cala a boca do falso profeta, compra o falso profeta. Igreja para o falso profeta é sinônimo de riqueza. Ele está procurando enriquecer e não fazer a obra de Deus, nem levar ninguém para Canaã celestial. O falso profeta, ele é santo, puritano. Longe da igreja, é pior do que ímpio. Só é você observar. O falso profeta exige de você uma atenção como se ele fosse a estrela que brilha, como se ele fosse o cara. Ele precisa de adoradores, ele precisa de atenção, ele precisa de aplausos, ele precisa de seguidores, porque isso infla o ego do falso profeta. E o falso profeta, ele exige do bom e do melhor. Se você der para ele uma camisa de presente e não for de marca, ele joga nos seus pés. Só usa marca. Marca. Não tem humildade. O falso profeta te prende debaixo de suas adivinhações para você depender dele a vida toda. Ele deixa para você o recadinho. Se precisar aqui, for resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, antes de tomar alguma decisão, liga para mim. Vai que Deus fala alguma coisa contra, diferente, a reprova ou aprova, liga para mim que eu entrego o recado de Deus para você em qualquer lugar. Desde que você banque. Você tem que bancar. Ou você banca, ou ele não profetiza. O falso profeta tem máscaras. Dentro da igreja, ele é uma coisa, dentro de casa é outra. Vive uma vida dentro de casa pior do que incrédulo. Viaja de férias e faz coisas que nem ímpio faz. Então isso é falso profeta. Mas antes de encerrar essa live, como eu falei de Judas, eu quero falar aqui também de Silas, Silvano. O Silas é a mesma pessoa. Os dois profetas que eu apresentei foi Judas e Silas nos dias do apóstolo São Paulo. E eu quero falar de Silas. Silas, um notável membro da igreja primitiva cristã e cidadão romano, Silas, enviado pelos apóstolos a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, cooperador de Paulo na segunda viagem missionária, preso com Paulo em Filipos. E Silas e Silvano, tudo indica que é a mesma pessoa. Então eu quero aqui agradecer a você que assistiu essa live até agora. É a primeira live do ano de 2021. Feliz ano novo para todos. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo amor. Marie Monroy. Acho que é assim o seu nome, né? O Meire Monroy. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Saúde. Que Deus abençoe a todos. Um feliz 2021 para você, sua família. Muita saúde, muita prosperidade e tudo de bom. Tá bom? O que eu falei aqui sobre falso profeta, não estou generalizando, não.
Não, eu não estou generalizando. Eu não estou acusando todos. Estou dizendo que existe o lado podre, existe a semente ruim, existem pessoas, alguns falsos profetas, homens e mulheres, que vivem como parasita, sanguessuga, mentindo e profetizando e sugando as ovelhas e prejudicando a obra, fazendo um desserviço ao reino de Deus. Nós precisamos ficar ligado, alerta e ter muito cuidado com esse tipo de gente. Obrigado a todos. Um abraço do profundo do teu coração. Se cuida, tá? Máscara, álcool em gel. Vamos aguardar aí a vacina. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te dê saúde, muita saúde em o nome de Jesus. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijão para você e toda a sua família e toda a sua casa. Obrigado pelo carinho, pelo amor de estar conectado conosco. Se inscreva no canal da ADSUD. Faltam apenas 109 pessoas para batermos, né, os 1000 inscritos. Pega essa live, faz um favor, faz ela alcançar o Brasil e o mundo. Pega essa live e compartilha ela, envia ela nas suas redes sociais. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Que Jesus te abençoe grandemente.